Olá, amigos! Sejam bem-vindos novamente ao canal da CBM do YouTube. Eu sou a expositora Camila e eu espero que vocês lembrem de mim. E hoje nós vamos falar sobre a sociedade. Antes da gente começar, seria muito legal se a gente pudesse falar um pouco sobre o que significa sociedade. Vendo assim no dicionário, ela significa grupo de pessoas que convivem de uma forma colaborativa e que respondem às mesmas leis ou autoridades. Por exemplo, hoje nós seguimos leis feitas pelo nosso governo e nós devemos segui-las, né? E assim a gente acaba vivendo, é assim que a gente vive em sociedade. Mas por que será então que eu escolhi esse tema para conversar com vocês hoje? Eu escolhi esse tema, gente, porque viver em sociedade é muito importante para o espírito e também é muito difícil, na mesma intensidade. Principalmente nesses últimos meses que a gente tem vivido em isolamento social, acho que a gente nunca conviveu tanto com os nossos familiares. E isso é bom, isso não é ruim, porque no nosso dia a dia, geralmente, sobra pouco tempo para a gente conviver com eles. Quantas vezes a gente não consegue dar atenção para o nosso pai, para nossa mãe, para o nosso filho, porque a gente está cansado, porque tem coisas para fazer. E esse isolamento acabou trazendo aí para a gente, então, uma oportunidade, que é muito bom. Porém, apesar disso, é, viver, conviver muito tempo com as mesmas pessoas também pode gerar alguns conflitos. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a sociedade. Eu quero trazer então para vocês a visão espírita sobre a sociedade em geral, sobre quais são os benefícios da nossa convivência e gostaria também de trazer aí algumas dicas para tornar a convivência com as outras pessoas mais fáceis, porque sabemos que no dia a dia conviver com outras pessoas pode ser uma tarefa muito difícil. E para começar, eu gostaria de dizer que, apesar, de parecer que a convivência em sociedade é uma condição humana, mundana ou até material mesmo, na verdade, viver em sociedade é uma lei da natureza, uma lei divina. E então eu quero começar a palestra perguntando: você sabe o que é uma lei divina ou natural? Vamos ver? Vamos colocar aqui a apresentação. O que se deve entender por lei natural? Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o dever, o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Gente, as leis naturais ou divinas são elas a que regulam todos os acontecimentos do nosso universo. Elas são eternas, elas são imutáveis e elas não estão sujeitas ao tempo e nem às circunstâncias. Porém, elas também respondem à lei do progresso. Ou seja, essas são aquelas leis que já vêm impressas na nossa consciência e que nos regem durante todo o processo do nosso aperfeiçoamento moral. Pergunta 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, a lei de sociedade é uma lei divina, logo ela é necessária para o nosso progresso. E nós, pessoal, nós nascemos para o progresso. E vocês se lembram então como que o homem foi criado? Como que a gente nasceu? O homem, ele foi criado simples e ignorante e está destinado a conquistar a perfeição através do aprendizado de múltiplas vidas sucessivas. Todo espírito, todo espírito foi criado simples e ignorante. Somos todos iguais e estamos destinados a alcançar a perfeição.
Ou seja, gente, temos um longo caminho pela frente. Deus não nos fez perfeito, porém, Ele nos fez perfectíveis, ou seja, capazes de alcançar essa perfeição. E já dizia Jesus lá no Evangelho de Lucas: vós sois deuses. Ou seja, do átomo ao arcanjo, todos nós um dia, através do nosso aperfeiçoamento moral, nós iremos nos tornar perfeitos. E a forma que Deus disponibilizou para que a gente alcance essa perfeição é a reencarnação. Ou seja, através de várias vivências na carne é que a gente vai conseguir desenvolver essas virtudes que são necessárias para alcançar então a perfeição de Deus. O homem deve progredir. No entanto, sozinho não o pode fazer, porque não está de posse de todas as suas faculdades. É pela união social que eles se completam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Gente, vivemos em sociedade porque é só através dessa convivência com outras pessoas é que iremos desenvolver as virtudes necessárias, como a gente já disse. E aqui, gente, a lei da sociedade impulsiona o homem a aprender a amar, desenvolver a paciência, aprender a ser útil, aprender a caridade, desenvolver a inteligência e, principalmente, desenvolver aqui a moral. E são nos relacionamentos, né? O homem desenvolve, enriquece-se e compartilha. A sociedade tem por fim promover a felicidade e o bem-estar de todos que a compõem. Porém, a boa ordem da sociedade depende das virtudes humanas. Então, Deus nos criou para sermos felizes e para convivermos em perfeita harmonia e fraternidade com os nossos irmãos. E à medida que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai se esclarecendo, tomando consciência dos nossos deveres para com a gente, ou então para com a nossa sociedade em geral, para as outras pessoas, né? Que é através do trabalho, do senso de responsabilidade, do nosso controle emocional, né? Só dessa forma é que a gente consegue. E através da cortesia, do desprendimento, da generosidade, da lealdade, com certeza da tolerância, né? É através disso que a gente vai conseguir alcançar então a harmonia com os nossos irmãos. E é dessa forma que os conflitos do dia a dia, através desse treinamento que a gente tem, né, de convivência, é que os conflitos vão acabar se tornando cada vez menos frequentes, até que em um determinado momento a gente vai passar a conviver uns com os outros em paz. Olha só que maravilha! Já estamos torcendo por isso. De todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Passagem retirada do livro Vida e Sexo. Psicografia de Emmanuel através do Chico Xavier. Então, gente, a nossa sociedade, a nossa vida em sociedade, aliás, começa no seio da nossa família e geralmente essa é uma das convivências mais difíceis para nós. Pois é, e não é por acaso, né? Porque através dos laços de família é que a gente consegue ajustar as nossas maiores dívidas como espírito. Geralmente, as pessoas que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, a maioria das vezes são espíritos simpáticos, ou seja, que já têm uma afeição uns pelos outros, né? Mas também pode acontecer de alguns outros espíritos não conhecidos acabarem encarnando no nosso meio.
Nem sempre eles são desconhecidos, muitas vezes eles são antigos conhecidos, mas por quem a gente tem alguma antipatia, que a gente tem alguma dívida, né? E uma coisa muito importante é que a infância é o momento da vida, da nossa vida, que proporciona um momento importante da nossa reencarnação. É através da infância, da fragilidade da criança, que é possível desenvolver o amor, o cuidado, a educação e, por fim, ajudar que muitos espíritos antipáticos uns com os outros possam se ajustar, né? Ajustem suas dívidas através do amor. E Deus permite que ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo sentido, né? O primeiro deles é servir de prova uns para os outros e também como meio de progresso. Então, quando espíritos maus reencarnam em meio de espíritos bons, eles acabam melhorando com essa convivência. E os espíritos bons, com a convivência com espíritos maus, acabam desenvolvendo ainda mais as suas virtudes. Uma delas, por exemplo, é a paciência ou a tolerância. E assim, com essa convivência, a gente acaba nos aperfeiçoando e desfazendo essas dívidas, né, que a gente traz do passado. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Gente, todos nós queremos seguir o Cristo, ser como Cristo. E por isso mesmo, sabemos que fora da caridade não há salvação. Mas como nós vamos ajudar outras pessoas, como vamos praticar a caridade se a gente não consegue ainda nem respeitar os nossos familiares, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão? E é por isso que o contato familiar vem aí para nos dar essa chance. A chance de resolver situações do passado, de trabalhar problemas que hoje nos impedem a harmonia. É através da convivência que podemos cicatrizar então aquelas velhas feridas e aprendendo assim através do amor, né? Ou então da escassez dele. E a gente também não pode esquecer que quando a gente convive em um lar que muitas vezes tem a escassez de amor, tem algum problema, significa que aquela função da nossa vida ainda não foi desenvolvida, ou seja, que é algo que eu ainda tenho que aprender. Então é importante a gente ficar de olho nos principais conflitos que nós temos entre a nossa família, porque aquelas são as lições necessárias que devemos aprender para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, vamos ficar de olho. A vida em sociedade também não é fácil. O ser humano convive com o egoísmo, a competitividade, a vaidade, falta de respeito, falta de empatia, falta de educação. Gente, é complicado, né? Conviver com outros seres humanos. Vontade de fugir e se isolar, né, minha filha? Conviver com as pessoas realmente não é uma tarefa fácil. E muitas vezes é tão difícil que dá vontade da gente sair correndo e se isolar numa ilha deserta, não é verdade? Mas, gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Se isolar das pessoas é muito pior. Primeiro porque a gente vai estar infringindo uma lei de Deus, né? Que é a lei da sociedade, nós devemos viver em sociedade. E segundo, porque estamos deixando de nos aprimorar e de praticar também a caridade com os nossos irmãos. E dessa forma a gente acaba então acumulando mais dívida pra gente. Então,
apesar das vezes a gente sentir essa vontade de ficar isolado no mundo, gente, não é a melhor saída, tá bom? Então, ok. Já sabemos que viver em sociedade é uma lei natural, né? Uma lei de Deus, que só evoluímos convivendo com as pessoas e que viver isolado é contrário a esta lei. Mas também é super difícil de conviver em sociedade. Como eu devo fazer? Boa pergunta, gente. Primeiro, vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, assim como todas as outras pessoas com a qual a gente convive hoje, sejam elas parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou pessoas aleatórias que a gente cruza no meio da rua, sabe? Numa caminhada ou no trânsito, pertencemos todos ao mesmo lugar, porque possuímos a mesma essência de todas elas. A gente tem a mesma essência. E nós cometemos os mesmos erros, sofremos e sucumbimos às nossas paixões da mesma maneira. Por isso que é necessário a gente olhar para os nossos irmãos como espíritos imperfeitos e entender que, que podemos cometer os mesmos erros que eles amanhã. E assim vice-versa, eles também podem cometer os mesmos erros que hoje nós cometemos. Além disso, é o nosso dever, nós devemos ajudá-los em seu desenvolvimento. Caso você veja alguém então cometendo algum erro, não deixe de dizer. Mas, gente, lembre-se, na humildade, tá bom? Tem que ser sempre humilde. Lembre-se, estamos todos nos desenvolvendo ainda, tá bom? Esteja disposto a ver as pessoas por outra perspectiva. Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Como podemos ver nessa imagem, muitas vezes a gente pode estar lutando a mesma luta que o nosso irmão, que o nosso vizinho, mas de uma forma diferente. Então é necessário que a gente respeite o ponto de vista e o sofrimento do outro, porque pode ser exatamente o mesmo que a gente esteja passando nesse momento. Evite o julgamento. O julgamento impede de você enxergar o todo. Gente, não julgue as pessoas. Pergunte sempre a si mesmo o que você faria se você estivesse passando pela mesma coisa que a outra pessoa, se você estivesse no lugar dela. Você seria capaz de fazer a mesma coisa? Ou será que você faria de forma diferente? De repente até pior. Não é verdade? Sempre se questione. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal em outrem antes de vermos o mal que está em nós. Complicado, né? Então, para que a gente possa, na verdade, expressar a nossa opinião sobre a conduta de uma outra pessoa, é necessário que a nossa moral seja superior, que a gente já tenha passado por aquilo, que a gente já tenha aprendido aquela lição e que a gente realmente possa dar para ela um bom conselho. Poder dizer para ela que, olha, você está fazendo uma coisa errada e vai ter uma consequência, né? Porém, é necessário que os meus atos sejam melhores e que a minha opinião seja assertiva, nunca grosseira. Nós devemos sempre ser humildes, não se esqueçam disso. E é importante, gente, conhece-te a ti mesmo. Antes de tentar consertar a outra pessoa, conserte você mesmo. Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito. Por isso, seja sempre gentil. Seja gentil com as pessoas. Gentileza gera gentileza. E essa não é uma frase clichê. O bem sempre atrai o bem. E quem você quer atrair para perto de você? Pessoas boas ou pessoas ruins? Espíritos
bons, superiores ou espíritos ainda inferiores? Pense nisso, seja sempre gentil com as pessoas e faça o bem. Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filho. Empatia, gente. Eu acho que essa é a palavra do momento. Desenvolva então a empatia pelas pessoas. Nós não somos juízes. Estamos aqui para ajudar uns aos outros e não para condenar. Perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoe 70 vezes, 7 vezes, já dizia o Cristo. Perdoe sempre que quiser que Deus perdoe a ti também. Como podemos pedir perdão a Deus se nós mesmos não conseguimos perdoar o nosso próximo? Lembre-se, gente, nós não conhecemos a vivência da outra pessoa, não sabemos pelo que ela está passando no momento. De repente, aquela pessoa fez algo para você até sem intenção. Por isso, sempre que você puder, perdoe. Respeite qualquer pessoa que cruzar seu caminho. É o mínimo que você pode fazer enquanto ser humano. As pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou acertar, mas o respeito é fundamental. Gente, o respeito é fundamental. Como que a gente quer, como queremos ser respeitados? Como queremos que respeitem a forma como a qual a gente vê a vida se a gente não é capaz de respeitar a vida das outras pessoas? Respeito sempre em primeiro lugar. E principalmente, gente, às vezes estar em paz é melhor do que estar certo. Nossa, sem dúvida. Evita, gente, falar de assuntos infelizes, de fofocas, de coisas que vão trazer alguma negatividade para você. Evite esses assuntos. Diante de críticas, quando você receber alguma crítica, observe até que ponto elas são verdadeiras, até que ponto elas são aceitáveis, né? Para que a gente possa melhorar aquilo que desagrada aos outros, porque às vezes nós estamos agindo da maneira errada. Então, olhe para si mesmo. Quando você receber uma crítica, pense nela e olhe para você. Eu realmente estou cometendo alguma coisa que desagrada as pessoas? Eu posso melhorar? As pessoas que muitas vezes falam mal de nós, elas podem estar cometendo algum erro muito grande. Elas podem apenas não nos conhecer. Então, não leve isso para você. E claro, gente, principalmente cuidado com a má interpretação de falas da qual você nem ouviu. Muitas vezes existe aquele telefone sem fio, as pessoas chegam em você e falam: ah, fulano falou que ciclano disse, que beltrano, que você lá. Gente, não fica acreditando nessas coisas, não fica pensando nessas picuinhas, isso não faz bem. Antes de você interpretar qualquer mensagem que você recebeu de uma forma negativa, fale primeiro com a pessoa da qual saiu essa fala. Pergunte para ela, esclareça. Às vezes, ela não disse nada daquilo e as pessoas, por também não terem ouvido direito, acabam falando mais do que deveriam. E se você está com a sua consciência tranquila, as opiniões negativas não têm como te afetarem. Elas não vão te alcançar. Mantenha-se sempre positivo. E compadece-te dos acusadores. Ora pelas pessoas, rogando a Deus sempre a bênção das pessoas de que façam algum mal para você, porque elas estão precisando muito mais do que você mesmo.
E quando você pensar em dizer algo, sempre pense: é para o bem? É para evitar algum mal? Será que isso vai trazer algum benefício para mim ou para alguma outra pessoa? Caso alguma dessas perguntas seja negativa, guarde o seu comentário para você. O mundo ele já anda muito amargo. Nós não precisamos piorar cada minuto, cada segundo. Quando alguém te irritar, causar algum tormento e você sentir que vai perder a sua calma, se afaste. Beba uma água, raciocine. Quando a gente faz alguma coisa com a cabeça quente, geralmente a gente acaba deixando a situação muito pior. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas para melhorar a convivência com as pessoas, principalmente com as pessoas difíceis. E aqui, para terminar a nossa palestra hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem da Joana de Ângeles. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazê-los companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Olha só que mensagem bonita da nossa querida Joana de Ângeles. Aqueles que se esforçam então para aprender e ter uma boa convivência com os demais, com as outras pessoas, sempre respeitando, claro, o seu grau de evolução individual e até o seu próprio grau de evolução. Não só estará dando um passo largo no seu aprimoramento, né? Mas também desenvolvendo para si laços amigos para fortalecer o seu caminho, né? Então, portanto, amigos, vamos ser luz. Sejamos luz em nossas famílias, em nossos trabalhos e seja lá onde nós estivermos, né? Que possamos levar a luz por onde passarmos. Pessoal, eu vou encerrar então a nossa palestra, pedindo que o Mestre Jesus possa abençoar a cada um de vocês, trazendo um pouco de paz, de esclarecimento, de amor, e que esse amor transborde não só dentro do coração de vocês, mas no coração de toda a sua família. Pessoal, um bom final de semana para vocês e continuem entrando aqui no nosso canal da CBM. Toda semana nós teremos uma palestra diferente. E se você tiver alguma sugestão, tiver alguma curiosidade, quiser saber sobre algum tema específico, coloca aqui também nos comentários. É legal a gente saber sobre as suas dúvidas, se você tem alguma curiosidade, né? Fala aqui pra gente que é importante também, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e tenham aí então um bom final de semana. Obrigada, gente. Um beijo.